Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje recebe o vice-presidente de Recursos Humanos da Unilever, Eduardo Reis. Exatamente sobre essas estratégias na área de RH que nós estaremos conversando com ele. Eduardo Reis, muito obrigado desde já pela sua presença aqui no Mundo Corporativo. Um bom dia para você. Bom dia para você também, obrigado pelo convite. Eduardo, qual é o conceito que norteia a Unilever nas políticas de recursos humanos? Essa é uma pergunta bastante ampla, né? Eu acho que a gente tem, hoje, mais do que nunca, um dos pontos mais fortes nas políticas de recursos humanos para a Unilever hoje é a questão da diversidade. Né? A diversidade é como a representação da complexidade das sociedades onde a gente atua dentro da organização é um ponto fundamental para nós. A Unilever tem uma complexidade, um footprint que a gente chama muito grande no mundo inteiro, mais de 170 países, e a gente quer utilizar essas diferenças dentro da organização. Então, em recursos humanos, nos programas de desenvolvimento, o que a gente está fazendo mais hoje é fazer com que as pessoas tragam mais delas mesmas, em vez de programas que pasteurizem e façam com que eles sejam todos iguais e ajam do mesmo jeito. E como é que faz para que isso aconteça? Olha, tem uma série de mecanismos para isso. Primeiro, muitas empresas no mercado falam muito da captação, né? Como que você capta no mercado, com formas diferentes de recrutamento, pessoas diferentes, né? Mas, na verdade, o que é mais importante é como você cria ambientes que permitam que as pessoas sejam elas mesmas, né? E isso acontece no microambiente, dentro da organização. Então, o nosso trabalho é muito forte em cima da liderança. Como que eu ajudo e dou ferramentas para a liderança poder promover esse tipo de ambiente dentro da organização, onde as pessoas possam se expressar e ser elas mesmas. As pessoas conseguem perceber isso e conseguem perceber que essa individualidade dela é importante para compor o conjunto do trabalho desenvolvido? Não, sem dúvida, sem dúvida. E mais do que nunca, hoje em dia, as pessoas querem muito reconhecimento, um reconhecimento individual, né? Então, elas pedem por isso, né? Elas querem ser reconhecidas não como o gerente de produto ou o gerente de produto de Knorr, mas como a Anabela, a Maria, o Fernando e qual que é a contribuição diferencial que eles dão para a função que eles estão fazendo dentro da organização. Aliás, me permita aqui tirar uma dúvida. Eu apresentei você, Eduardo Reis, como vice-presidente de recursos humanos. Isso. A existência de uma vice-presidência de RH pode ser vista como uma demonstração de que os recursos humanos fazem parte da estratégia de desenvolvimento da empresa? Sem dúvida. Muitas pessoas da área de recursos humanos sempre falam, né, ou muitos consultores falam, que o mais importante nas organizações é fazer com que o RH sente na mesa de decisões. Na Unilever isso é um asset, é um valor que a gente tem há muito tempo. Eu tenho o mesmo nível que o meu colega de marketing dentro da organização. E a gente senta junto nas discussões sobre estratégia do negócio. É lógico que o meu viés, o meu olhar para o desenvolvimento dessa estratégia é sobre a parte humana dentro da organização. Mas eu tenho voz de decisão semelhante à dos meus colegas de negócio. Aí isso muda o trabalho do RH quando a empresa oferece dentro da hierarquia esse espaço? Sem dúvida, porque você consegue fazer primeiro, quando você estabelece uma discussão clara sobre desenvolvimento a parte de desenvolvimento de pessoas desde o princípio no desenvolvimento da estratégia, ela passa a permear todo o processo de implementação da estratégia. Quando o RH entra lá no final, ele entra com uma contribuição muito pequena. Então, sem dúvida, se você começa desde o princípio participando dessa mesa de discussões e da construção dessa estratégia, o RH tem mais força e as políticas e os programas de RH estão totalmente conectados à estratégia da organização. Você sempre foi ligado à área de recursos humanos? Sempre, minha vida toda. Por quê? O que acontece? Quando você era pequenininho, seu sonho era quero trabalhar em recursos humanos? Não, ou eu preferia ser bombeiro? Não, na verdade eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Não tinha uma visão muito clara sobre a área de recursos humanos. Na verdade, eu tinha alguma intenção de trabalhar ou em psicologia ou em marketing. Esses eram os meus objetivos quando eu estava fazendo minha faculdade de administração. Mas eu já trabalhava enquanto eu fazia a faculdade. E já comecei a trabalhar em recursos humanos. E pegou na veia. Acho que o mosquitinho me picou. Né? Quer dizer, a sua formação é em administração. Em administração. É. E você sempre trabalhou na Unilever? Sempre trabalhei na Unilever, a minha vida toda. Como é que você entrou lá? Eu acho que esse talvez seja até um bom exemplo de como o que fez com que eu ficasse tanto tempo dentro da Unilever, né? Ela tem um valor muito forte em termos de desenvolvimento de pessoas.
E é considerado no mercado, não é por menos, que ela é considerada no mercado como uma escola, né? Não uma escola, uma empresa que promove cursos, mas uma empresa que promove oportunidades. E assim, mais ou menos minha carreira foi cheia de oportunidades. Eu comecei com 17 anos na Unilever, e agora vou entregar minha idade, eu estou há 30 anos na Unilever. Né? Geralmente, você é um jovem. Geralmente eu não falo quanto tempo eu estou na Unilever, porque aí eu não consigo seguir mais a conversa, porque o assunto vira os 30 anos na Unilever. Mas olhando essa trajetória toda, eu comecei com 17 anos, sem formação. Eu estava entrando na universidade no ano seguinte ao que eu entrei na Unilever. Eu desenvolvi toda a minha carreira a partir daí, e por todos os níveis e por todas as operações da Unilever, até chegar à vice-presidência. Então, assim, é uma organização que dá oportunidade para alguém que entra ainda sem a formação, e muito júnior, equivalente nem a um estagiário ainda, porque eu não estava na universidade, e chegar à vice-presidência é uma organização que valoriza desenvolvimento. Por isso por isso passa a ser importante os 30 anos que você chamou a atenção, que acaba virando assunto fiquei até na vermelho, conversa. 30 anos é muito Mas porque, na realidade, é isso, porque é uma demonstração de que as pessoas que estão começando agora têm a possibilidade de ascender, que, Sem afinal dúvida. de contas, é o que se busca quando se vai para uma corporação como essa. Sem dúvida. Né? Você consegue mostrar isso através exatamente do seu próprio exemplo. Sem dúvida. Hoje em dia, na Unilever, você tem muitas pessoas, às vezes, focam muito no programa de desenvolvimento de trainees. É um programa muito forte que nós temos, é um dos primeiros no mercado, desde 1964, e é um programa que desenvolve lideranças. Eu contrato pessoas com uma formação muito boa, saindo da universidade, eles têm um investimento em desenvolvimento muito grande, se tornam gerentes rápidos e viram diretores em um espaço bem curto de tempo. As pessoas tendem a achar que é só isso que existe de oportunidades de desenvolvimento na Unilever. Hoje, na Unilever, eu tenho diretores de supply chain responsáveis pela América Latina que começaram como operário na linha de produção, no final de linha de produção em uma das fábricas nossas em Minas Gerais, né? Por exemplo. Então, essas oportunidades acontecem. O problema é que você tem várias portas e cada um pode buscar o seu caminho e vai ter condição de desenvolver sua carreira de alguma forma. A Unilever tem um plano estabelecido até 2020, né? Pelo que eu vejo aqui, que é dobrar de tamanho, reduzir o impacto ambiental, aumentar o impacto positivo da sociedade. De que forma estas metas influenciam no trabalho de desenvolvimento de pessoas dentro da empresa? Olha, diretamente. Eu acho que o primeiro ponto fundamental dessa nova estratégia é a questão de um propósito que engaja a maioria das pessoas, né? Dificilmente alguém não se motiva com um propósito desse tipo, né? De crescimento, com oportunidade de crescimento pessoal também, junto com o crescimento da organização, ao mesmo tempo fazendo um impacto positivo na sociedade e diminuindo pela metade o nosso footprint de hoje, até 2020. Então, isso impacta diretamente em termos de atratividade, de novos talentos, e em termos de motivação de quem já está dentro da organização para trabalhar para esse propósito, né? Pergunta do Thiago Assad, que está aqui no Twitter. Sou gerente de RH na IBM e gostaria de saber como você, Eduardo, lida com a realidade que temos hoje, com várias gerações trabalhando na empresa. Aí ele complementa aqui num segundo tweet. Entendo que isso será cada vez mais desafiador devido a questões como expectativa de vida, previdência, etc. Acho que, oi, Thiago, sua pergunta, eu acho que é uma pergunta que todos em RH hoje se fazem. As organizações, de fato, estão trabalhando hoje com uma média de 4 gerações convivendo no mesmo espaço ao mesmo tempo. Eu acho que o que é importante nesse momento é não dar tanto foco, um foco exagerado em uma delas, né? Tem muita discussão sobre a geração Z, a geração Millennium, esses que estão chegando, como que você transforma o ambiente para essas pessoas, mas a gente tem que entender que o ambiente comporta outras pessoas, outras necessidades também. Uma das coisas que eu vejo que tem funcionado muito bem é que, independente de que geração você pertença, hoje em dia as pessoas estão buscando, por exemplo, que é incomum para todas essas gerações, buscando um pouco mais de flexibilidade, buscando mais qualidade de vida, buscando oportunidades de desenvolvimento. Então, a gente procura focar nessas questões que são comuns entre as áreas. É lógico que aí, em algumas situações mais específicas, você precisa de alguma intervenção, alguma área que tem algum tipo de conflito, você ajuda, faz coaching desses líderes que não estão sabendo lidar com novas gerações, coisas desse tipo. Mas acho que para mim o que é mais importante é você criar um ambiente que ele comporte essas necessidades que são semelhantes entre essas gerações todas que estão convivendo juntas. O que é esse ambiente? É um ambiente de trabalho que eu digo assim, por exemplo, hoje
à medida que o mundo foi se globalizando e as empresas foram se tornando cada vez mais complexas e mais globais, as pessoas estão no movimento contrário. Elas querem mais raízes, querem ficar mais em casa, não querem dar mais atenção para os filhos, não só as mulheres, mas os homens. Então, como que você trabalha com essas duas coisas que estão acontecendo agora? No ambiente de trabalho, o que eu digo é, o que a gente faz muito na Unilever é tentar mudar as formas de trabalho, tentar dar mais flexibilidade. Por exemplo, tem um programa hoje implementado globalmente na Unilever chamado Agile Work, que significa agilidade, basicamente, e é um programa que tem uma série de ferramentas que permitem com que a gente possibilite para as pessoas ter um pouco mais de flexibilidade. É lógico, sempre respeitando cada indivíduo, porque esse é outro dilema que a gente tem hoje, que não tem uma receita única para todo mundo, né? Então, hoje, se eu falo, eu libero algumas funções dentro da organização. Por exemplo, nas áreas de escritório de São Paulo, da Unilever, 900 cargos podem ter flexibilidade de trabalhar em casa, por exemplo, 1, 2 vezes por semana até. Mas eu vou ter que respeitar as necessidades individuais. Tem aquela pessoa que pode trabalhar em casa, mas não tem as condições do ambiente na casa para trabalhar, prefere ir ao escritório. Eu só proponho as alternativas e as pessoas vão utilizá-las de acordo com as suas próprias necessidades, né? Quer dizer, nós estamos falando aqui então de teletrabalho, home office, horário flexível. Exato. Né? Quer dizer, como é que se consegue desenvolver essas culturas num ambiente com tantos trabalhadores e, imagino, com boa parte deles ainda, com uma cultura anterior, em que isso não existia? Como é que a gente consegue compreender que você, que é meu colega de trabalho, não precisa vir aqui de segunda a sexta-feira, mas eu, até porque eu estou acostumado com isso, preciso vir? Isso é muito difícil. Eu acho que as pessoas estão recebendo isso com mais naturalidade do que a gente espera. Na verdade, essa resistência é pela exceção. Eu não tenho como regra a liderança da organização resistindo a não ter toda a sua equipe trabalhando com eles. Porque a própria, como eu disse antes, todos, independente da sua geração, têm essa necessidade de ter um pouco mais de flexibilidade. Então, à medida que os líderes também começam a utilizar dessa flexibilidade, eles começam a trabalhar um pouco melhor com isso. Mas é lógico que trabalho flexível, teletrabalho, ele vai demandar um certo nível de disciplina, tanto do gestor quanto das pessoas, que a gente nunca teve no passado, né? Então, disciplina desde a disciplina em casa, em você estabelecer quanto que você trabalha e não perder a conta, né? Ou ficar distraído com outras coisas, como a disciplina também de você fazer a conexão com o escritório todo o tempo que você precisa ter a conexão com o escritório. Você está agile, mas não quer dizer que você não está conectado, você tem que ser localizado em alguns momentos. Então, ter essas combinações, e essas combinações vão depender muito de time para time. Dependendo da natureza do trabalho de um time, eu posso ter alguém que vai embora, fica um mês fora, sem contato nenhum, porque está desenvolvendo um projeto muito específico, e essa pessoa não necessita fazer o contato semanal ou diário. Outros times que são um pouco mais operacionais, eu tenho que montar um arranjo diferente. O que a gente faz muito em RH é colocar os nossos consultores de RH, os nossos que nós chamamos de business partners, junto com essas áreas, tentando entender, diagnosticar as dificuldades daquela área, implementar a flexibilidade e aí propor soluções para aquela área específica. Perfeito. Agora, você falou aqui agora há pouco que em São Paulo você tem 900 trabalhadores com possibilidade de atuar dentro desse horário mais flexível, dentro desse sistema mais ágil, é isso? São 900 aqui? Em torno de 900. Por exemplo, quando a gente implementou o programa aqui no Brasil, ele já foi implementado em alguns outros lugares no mundo, a gente implementou no final do ano passado. De cara, para a Unilever, do outro lado, né, da moeda, nós economizamos um escritório. Nós fechamos um dos escritórios que nós tínhamos e pudemos colocar em um prédio que tínhamos 800 pessoas, pudemos comportar mais de 1.500 pessoas, por conta dessa implementação de Agile. As pessoas, à medida que elas vão utilizando-se disso, elas começam a perceber que estão economizando em carro, em trânsito e até impacto no meio ambiente por conta dessas coisas. Então, isso é o geral, né, a avaliação geral. Mas é lógico que existem funções que a gente tem algumas limitações e eu não consigo implementar as questões Agile. Então, para essas funções e para as pessoas em geral, a gente tem algumas alternativas. Por exemplo, no escritório hoje nós temos um daycare, uma creche,
para filhos de funcionários, até 3 anos. Então, essa pessoa que não vai fazer o Agile também, principalmente ela, a que faz Agile também pode fazer isso, mas essa pessoa que tem que ir para o escritório todo dia e tem um filho pequeno, pode ter o filho lá próximo dela. Ou coisas como ações no nosso programa de qualidade de vida, que chama-se Feel Good, ações de relaxamento. Existem alternativas dentro do escritório que tornam a convivência no escritório um pouco mais leve, mesmo para aqueles que têm que ficar todo dia indo para o escritório. Até agora não tive grandes resistências. As pessoas que não têm essa flexibilidade conseguiram entender por que o cargo dela demanda uma presença física. É bastante razoável, mas demandou de nós um esforço de comunicação bastante grande. Tecnologia é fundamental para conseguir fazer isso? Fundamental. A gente diminuiu, por exemplo, na Unilever, mais de 30% dos gastos de viagens internacionais por conta de tecnologia. A gente tem metodologias de telepresence, de salas de conexão por vídeo para a eliminação de reuniões desnecessárias. A gente, no passado, tinha pessoas que viajavam 8 horas para uma reunião onde iam fazer uma participação de meia hora, 1 hora. Isso não existe mais, né? A gente tem condição hoje de colocar regras do tipo mais de uma pessoa do mesmo departamento não viaja para um mesmo evento no exterior, por exemplo. Bom, pergunta aqui do Carlos Soares. O que um jovem como eu precisa ter para entrar na companhia? Um jovem como você. No caso, não como eu, mas como ele, Carlos Soares. Entendi. Bom, Carlos, tem, como eu estava falando antes, acho que tem uma série de possibilidades, uma série de portas, dependendo também do seu estágio de desenvolvimento, o que você está estudando, se você tem alguma experiência. Mas hoje, por exemplo, nós temos 2 programas bastante grandes para jovens. O primeiro é esse que eu comentei, do Trainees. É um programa bastante concorrido. O ano passado a gente teve quase 47 mil inscritos nesse programa para apenas 28 vagas. Mas é um programa nacional. Todo universitário no ano de formação ou formado nos últimos 2 anos pode participar. Temos o programa de estágios. Hoje a gente tem mais de 300 estágios na Unilever no Brasil, que capta bastante jovens. A gente tem uma atuação muito forte dentro das universidades, junto com programas de aproximação da empresa com as universidades. Os diretores nossos da organização fazem aulas dentro do currículo de algumas universidades, num programa que a gente desenvolveu ano passado. Então, se você buscar esses caminhos, são alguns dos caminhos que você pode utilizar para entrar na Unilever. Tem um site de carreiras da Unilever, onde também você pode buscar mais informações, olhar como que são as carreiras dentro da Unilever, olhar quais são as alternativas. Que site é esse? É o Unilever Carreiras. No unilever.com.br você entra em carreiras, que aí você localiza... Vocês têm uma página no Facebook também, não E tem? uma página no Facebook também. Através dessa página se pode buscar informações, tais como essa que o Carlos Soares está buscando? Pode buscar todas. Você vai ver lá depoimentos de pessoas de todas as áreas, dos mais diversos níveis. Eles vão contar como que eles entraram na Unilever, como é a experiência de trabalhar na Unilever, desde trainees que acabaram de começar na Unilever até diretores, vice-presidentes. Você tem bastante informação sobre as possibilidades da Unilever. Lógico que a gente tem algumas limitações, né? Por exemplo, nós temos operações em Pernambuco, em Minas, aqui em São Paulo e no interior de São Paulo. Então, dependendo do local que você mora no país, para trabalhar no Unilever, não sendo na área de vendas, que a gente está cobrindo todo o país, é importante pensar também nessa questão da mobilidade, se você tem intenção de mudar para alguma desses locais. Tudo bem, mas você falou aqui, são 47 mil inscritos, 28 vagas em pelo menos um desses programas. O que vocês procuram nessas pessoas? O que faz com que eu seja um desses 28? É meu conhecimento técnico? É a universidade que eu cursei? O que é? Tem várias coisas. Na verdade, como todo processo seletivo, ele não é 100% certo. Então, uma das grandes aflições minhas são os outros 45 mil que eu deixei de contratar. Eu não tenho lugar para todas essas pessoas. A gente vê gente muito boa e, no final, você tem que utilizar alguns critérios de decisão. Na verdade, hoje, até por conta dessa questão de diversidade que eu comentei no começo, a gente não faz nenhuma restrição de tipo de universidade.
né? Muito no passado, você até focava em algumas determinadas universidades, mas hoje qualquer aluno de qualquer universidade dentro do Brasil pode concorrer à vaga. Não existe um corte por universidade. Não existe corte também por critérios de idioma, conhecimento de idioma, né? Então, no passado também tinha muito isso no mercado mesmo, as empresas só contratavam pessoas que já tinham alguma proficiência de inglês, por exemplo. Isso não é um critério para nós. Dessa forma, o que a gente conseguiu ver é que eu conseguia muito mais diversidade nesses 28 que eu estou trazendo dentro da organização. Hoje, eu trago, sei lá, ainda uma grande maioria, 60%, vem de escolas que a gente chama de escolas top, de primeira linha, mas eu tenho 40%, uma boa representação, quase metade de outras escolas, não só do Sudeste, eu contrato pessoas do Sul, do Norte, do Nordeste, então não existe critério de corte nesse processo. Agora, durante o processo, o que a gente costuma falar para as pessoas é, você tem que ser você mesmo, porque se eu te der uma receita do que eu estou buscando para trabalhar na Unilever, fica muito mais difícil você ser natural no processo de seleção e acaba querendo mostrar para mim aquilo que eu disse que eu estou buscando, né? Mas, na verdade, tem algumas coisas que a gente busca que são bastante claras. Assim, a questão de integridade, a questão da paixão por desenvolvimento. Alguém que seja efetivamente apaixonado por se desenvolver, por crescer, seja motivado por isso. Porque esses jovens do programa de trainees, na maioria, eu não tenho uma experiência técnica, uma vivência onde eu posso checar um conhecimento técnico, né? Ela não trabalhou, fez alguns estágios. Então, o que eu estou buscando são mais questões comportamentais, pessoas que sabem trabalhar em time e que não só saibam, mas que valorizem o trabalho em time, pessoas que conseguem trabalhar com a diferença, né? E isso a gente vê durante o processo seletivo. A Carol aproveitou que você falou agora há pouco aqui sobre algumas características que vocês levam em consideração e outras que vocês não levam em consideração e faz a seguinte pergunta bastante objetiva. Então, eu não preciso saber falar inglês? Não precisa. É mesmo? Não precisa. Porque a gente passa o tempo inteiro falando para as pessoas, tem que saber falar inglês, senão você não vai conseguir vencer, meu filho. Se falar melhor, né? Porque ela vai chegar jogando, né? Quando ela começar a trabalhar, se ela for aprovada, ela vai chegar já utilizando os seus conhecimentos, mas aquele que entrou, que não sabia ainda, a gente tem programas de políticas de idioma que vão ajudar essa pessoa a desenvolver esse idioma e isso não vai ser um critério. Aliás, dentro da corporação vocês têm muito disso. Você lá no início dessa nossa entrevista falou num trabalho de coaching. Quer dizer, vocês desenvolvem um trabalho interno de coaching. Se um funcionário identificar essa necessidade, ou vocês no RH identificarem isso no funcionário, vocês têm isso à disposição? Temos. E o que a gente desenvolve fortemente, que tem dado bastante sucesso, é um processo de coaching interno, né? Então, geralmente a gente oferece isso para todas as pessoas que estão geralmente níveis gerenciais. A gente desenvolveu alguns gerentes em coaching e esses pares de coaching podem ser formados dentro da organização. Esse é um mecanismo que pode ser utilizado. Cada pessoa tem um plano de desenvolvimento único. Então, eu não gosto de utilizar essas ferramentas como uma coisa massificadora. Agora todos vão ter coaching, agora todos vão ter mentoring, agora todos vão ter isso ou aquilo. Vai depender sempre da discussão entre o líder, o gestor e aquela pessoa sobre o seu plano de desenvolvimento e aí entender quais são as ferramentas que eles têm para ajudar no desenvolvimento dessa pessoa. Vocês têm dentro da empresa também trabalhos de formação de lideranças? Sim. Programas específicos? Programas bastante específicos. De forma, como eu estava falando antes também, eu não gosto muito das receitas, né? Hoje em dia muita gente busca a receita de liderança. Se você fizer der um Google aí de liderança, vão aparecer 4 bilhões de 7 passos ou 15 características para você ser um líder. Isso, características do melhor líder e tudo mais. Eu acho que isso distrai um pouco o assunto, né? Eu acho, e ainda principalmente quando a gente fala de autenticidade, estamos falando de diversidade e você ser autêntico com as suas fortalezas, isso que é o mais importante. Então o que a gente busca é identificar quais são as suas fortalezas. Não dou foco na falta, eu dou foco aonde você o que você tem de melhor. E aí o que você tem de melhor eu vou colocar uma luz em cima disso e isso vai fazer com que as suas eventuais fraquezas ou deficiências passem a ser irrelevantes. Né? O Christian quer saber o seguinte, como é que vocês trabalham internamente com funcionários, momentos de crise, como passaram através do problema com a ADES?
Como é que isso funciona? Como é que é feita essa comunicação? E como é que isso impacta internamente a empresa? Na verdade, é uma boa pergunta, Christian. A gente a gente trabalha a comunicação com os funcionários com a mesma intensidade e a mesma atenção que a gente trabalha a comunicação com os nossos consumidores, num caso como esse. Então, a primeira coisa que a gente fez, por exemplo, foi no dia do evento, a gente soltou um vídeo com o nosso presidente direcionado para os nossos funcionários, contando exatamente o que aconteceu, com toda a transparência possível. Então, assim, com os funcionários, em situações como essa, a nossa atitude tem sido sempre transparência e conversa, e diálogo. Tá, e essa conversa e essa informação chega a toda essa rede capilarizada que vocês têm? Você diz que vocês têm operações em várias partes do Brasil. De que maneira? Quais são as tecnologias usadas para isso, os formatos para que isso aconteça? Geralmente por internet, então, por exemplo, esse vídeo vai por e-mail para todo mundo e pela nossa página na intranet. O problema é quando você fala de pessoas, até vendedores que estão remotos, eles têm os equipamentos que eles podem fazer essa conexão. Mas quando você fala de linhas de produção, os operários ali não têm necessariamente um computador à mão, e o que a gente tem normalmente nas fábricas são sessões de comunicação e de cascading diárias, e aí nessas comunicações você junta a cada turno os operários para passar essa informação, e que é bastante rico, na verdade, porque nesses momentos você promove até um diálogo, não é simplesmente você recebendo a informação, mas você promove um diálogo do líder com os operários. Boa, você falou aqui em diálogo. Como é que funciona esse meio de comunicação lá das pessoas que não estão na liderança, mas que eu imagino têm ideias muito ricas para levar à frente, devem atuar em determinadas áreas e identificar várias outras coisas que podem fazer. Como é que essa informação chega até os líderes, até a empresa, para que aquilo possa ser depois tocado em frente? A gente tem alguns mecanismos para isso, né? Todos os nossos canais de comunicação, eles são canais de duas mãos, de duas vias. Então, todos os funcionários podem responder esses canais e com dúvidas que são respondidas imediatamente. A gente tem um programa que a gente chama de chat com o board. Então, a cada mês, nós temos nós abrimos pela intranet um chat, um bate-papo entre o presidente da companhia e sempre 2 vice-presidentes, né? Por exemplo, há 2 semanas atrás tivemos especificamente para falar de diversidade. Nesse momento, as pessoas podem colocar questões, mesmo que não sejam necessariamente relativas àquele assunto que está sendo discutido ali. Então, basicamente, todos os canais de comunicação que a gente tem, o que a gente tenta garantir é que tenha um canal de retorno sempre, né? Bom, apenas para fechar essa nossa conversa que está chegando aqui ao final, o que você enxerga como sendo o grande desafio daqui para frente na área de recursos humanos? Tem vários, né? Eu acho que assim, uma das coisas que eu acho que é fundamental é ajudar a organização e as pessoas entenderem esse ambiente um pouco mais complexo de hoje, lidar com as diferenças, saber como valorizar as diferenças. Eu acho que esse vai ser a grande contribuição de RH dentro das organizações. E você tem enxergado essa evolução nos recursos humanos no Brasil, levando em consideração a própria experiência que você tem, sim, dentro da Unilever, mas também com outras corporações, já que vocês trocam informações, sim, vocês vivem em fóruns discutindo esse tema? Não, eu estou um pouco fora do Brasil nos últimos 7 anos, acabei de voltar recentemente, sempre com algum contato. Eu estou positivamente surpreso. Eu acho que o nível de debate no mercado está bastante bom. Você disse que você estava fora, voltou para atuar aqui na operação aqui no Brasil. Você sentiu diferença no trabalho que você tinha que desenvolver de recursos humanos lá fora? Você estava onde? Eu estava em Londres, no trabalho global. Pois é. Diferença entre o trabalho que você tinha que realizar lá dentro da própria Unilever e o trabalho que tem que realizar aqui? Não, a natureza do meu cargo era bastante diferente, era de recursos humanos, mas uma natureza de um cargo bastante diferente. A gente está criando um business novo na área de cuidados pessoais e tinha uma abrangência da China ao Canadá, então os desafios eram bastante diferentes. O que eu vejo no Brasil, que é sempre muito interessante voltar ao Brasil, é a energia criativa desse país e a vontade de crescer, né, de fazer acontecer dentro da Unilever aqui no Brasil. A Unilever Brasil agora é a segunda maior operação do mundo. Então, assim,
eu diria, é muito mais fácil fazer meu trabalho de recursos humanos aqui no Brasil. Desculpa, você usou aqui a seguinte expressão, até anotei aqui, business novo com cuidados pessoais. Não é um business novo. Na verdade, o que a gente está fazendo hoje a área de cuidados pessoais da Unilever é uma bastante representativa dentro da Unilever e a gente está fazendo bastante investimentos nessa área e eu estava trabalhando nesses investimentos. Tá certo. Eduardo Reis, quero agradecer a sua gentileza de conversar conosco aqui no Mundo Corporativo. Muito obrigado. Até uma nova oportunidade. Prazer foi meu. Muito obrigado. Tá certo. Eduardo Reis é vice-presidente de Recursos Humanos da Unilever e eu quero agradecer também a você que participou dessa nossa conversa ao vivo pelo site da CBN e também enviando as suas perguntas. Lembrando sempre que este material depois vai ficar à sua disposição na internet. E lá numa página do LinkedIn, do Mundo Corporativo da CBN, você pode entrar lá, tem um fórum de discussões. Se você quiser levar temas de recursos humanos ou de outros setores aí ligados ao mundo corporativo, até para nos pautar também aqui no programa, pode usar essa página lá no LinkedIn, que você será sempre muito bem-vindo. Obrigado e até a próxima.